Alô, som. Bom dia, gente. Bem-vindos, terceiro fórum da SP Cine. Muito obrigado pela presença. Queria agradecer também às equipes, tanto da SP Cine, pela feitura do fórum, quanto às equipes operacionais aqui da Cinemateca por nos receber. Bom, queria agradecer também à Secretaria de Cultura, à secretária Lígia, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, pela interpretação de Libras. E vamos começar, né? Hoje a nossa sessão de debates é formação de público, é uma das 5 mesas que vai embasar o plano de aprimoramento do setor, que vai ser publicado até o final do ano. Então, para a gente começar, queria chamar a Thalita Arruda, da Freestyle, que vai conduzir aqui com a gente. E queria... Aê, Thalita. Maravilha. E aí eu vou aproveitar também e já chamar, então, os nossos convidados mais que especiais. Ademar Oliveira, do Espaço Filmes. A Malu Campos, da Redital. E o Daniel Fagundes, também fundador da Caramuja Produções. Maravilha, gente. Muito obrigado e ótimo debate. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Acho importante, né, a gente, falando de formação de público, ter vocês aqui. Então, agradecer, enfim, pelo tempo, pela atenção, pela escuta. Agradecer também a SP Cine, em nome do Vitor, toda a equipe, por proporcionar esse espaço, né, de discussão, de troca. Muito também agradecer a vocês que estão aqui hoje na mesa comigo, né? Uma alegria compartilhar trajetórias super diferentes. Acho que vai ser um papo gostoso. E para a gente falar, né? Acho que, mas antes de introduzir, acho que vou pedir para vocês se apresentarem também brevemente. E aí a gente começa, mas cada um falar de sua trajetória, assim, né? Acho que é importante para a gente abrir essa conversa. Então, quer começar, Daniel? Malu, então, tu está com o microfone aí, que a gente só tem 3, né? Mas... Olá, bom dia. É uma alegria estar aqui. Agradeço o convite da SP Cine e acho que é uma oportunidade muito interessante. Estamos assim sedentos, né, de encontros, né, para conversar sobre a área audiovisual. Eu sou Malu Campos, produtora independente, e em 2003 fundamos esse projeto com um grupo de realizadores que vou apresentar, que é a TAL, que é uma união de canais públicos e culturais da América Latina. Bom dia a todos. Obrigado aí à SP Cine pelo convite. Estou aqui para tentar dividir um pouco da experiência que a gente teve ao longo de cerca de 40 anos focado na exibição, né? Começando com o Cineclube e tentando construir um circuito independente no país. Todos os trabalhos, os tropeços e as possibilidades, coisa e tal, disto, da distribuição, só não me meti na área de produção. As outras a gente meteu a mão em todas. Mas aí vamos trocar isso aqui. Obrigado. Bom dia para todos. Eu sou o Daniel Fagundes, faço parte da Caramuja, Pesquisa Memória Audiovisual, mas ao longo da minha trajetória passei por diferentes projetos aí coletivos que tinham como perspectiva a formação de público, pensando de uma maneira mais ampla, né, desde, de fato, da formação, da educomunicação em audiovisual e nas mídias, mas também na cultura cineclubista, tal, numa perspectiva periférica também, um pouco fora desse eixo comercial. Acho que é isso. Muito obrigada. Ontem a gente teve até um pré-encontro, né, que foi bem legal para escutar algumas provocações, acho que para a gente pensar a formação de público. A gente até questionou um pouco, assim, refletiu, né, sobre esse termo da formação. Acho que ele carrega também, às vezes, um certo distanciamento e também um conceito muito amplo
né? E a gente ficou pensando também no termo de fomentar público, né? Que eu acho que a tentativa também da gente chegar mais próximo, assim, caminhar com as audiências é muito importante, né? Então a gente também revê assim, o formar, ele talvez traz uma ideia muito distante, né, da gente estar junto das audiências. Assim, acho que quando a gente pensa, e até o contexto de hoje, né, a gente tem novas formas de produzir, novas formas de consumir. Como que a gente também está praticando as formas de comunicar os nossos filmes, nossos projetos? Acho que é uma coisa que a gente precisa se perguntar bastante, né? Como que a gente fomenta? É uma pergunta que acho que acompanha a gente nos nossos trabalhos, né? É um desafio, acho que o Demar também usou o termo tropeços, gostei, acho que tem vários tropeços aí no nosso fazer do audiovisual, mas também tem várias celebrações, né? Acho que a trajetória de vocês traz bastante sobre isso. Mas acho que também, e aí, enfim, a gente estava falando e falou também do relatório do Nostradamus, que enfim, é um relatório no contexto europeu, mas trazendo para cá, ele fala muito sobre essa também visão da transversalidade, né, da gente entender que a distribuição, enfim, a exibição, a formação, elas caminham juntos, elas dialogam. Eu acho que na trajetória de vocês trazem isso super presente, assim, né, mas também entender o nosso contexto de mundo. Assim, a gente vive num mundo, enfim, de muitas crises, né, e como que a gente concilia viver. Eles trazem essa preocupação, né, e viver dentro de sistemas justos com a necessidade de mudá-los, né, e como que a gente pode, entendendo que o mundo é maior, assim, mas usar o cinema como essa ferramenta, assim. E aí acho que também nessa pergunta, né, de como que a gente engaja assim, os públicos para o nosso cinema. Teve uma provocação também da Cristina Amaral, uma vez em Tiradentes, na mostra, que ela falou assim, temos um público, acho que uma verdade doída, assim, né, mas temos um público treinado a não gostar de cinema brasileiro, então como que a gente vai ter uma indústria assim? Mas acho que é isso, assim, é necessário a gente se provocar nesse sentido. E aí queria passar para vocês trazerem, acho que na trajetória, né, como que vocês pensam, como que essa pergunta permeia a trajetória de vocês nos trabalhos que vocês fazem, da gente realmente ter as audiências próximas, a gente comunicar, a gente fazer esse trabalho mais contínuo, né? Acho que a Demar, enfim, com as experiências das salas em diferentes regiões do Brasil, né? Então são diferentes audiências, diferentes formas de chegar junto. Sala é uma janela, né, distinta, Maluco a janela TV pública, o Dani tem o Ibirá Lab também, né, que pensa muito em circulação ali, enfim, é um canal no YouTube super foda. Acho muito legal na discussão vocês já usarem que é a produção e distribuição, né, o seu papel também como educomunicador. Então acho que vou passar para vocês trazerem a trajetória e essa experiência de pensar continuamente, né, como que a gente dialoga com as nossas audiências, como que a gente escuta as nossas audiências, que ferramentas que a gente tem para colocar isso em prática. Quem quer seguir, Dani? Quer? Vai, Ademar, brilha. Olha, eu olho, às vezes, numa perspectiva do trabalho de grupo, que sempre eu tive equipes que a gente trabalhava junto, que ninguém faz cinema sozinho, né? Mesmo a exibição e a distribuição. Mas uma coisa que me marca muito vem da minha infância, que é o seguinte: o primeiro filme que eu vi foi de um caminhão jogando numa imagem um filme do Chaplin em Barrinha, perto de Jabuticabal. E era de graça, não era nem dentro do cinema. E ali eu vi que existia o cinema. Apesar da minha família ter um parque de diversões e eu morar no interior do estado de São Paulo inteiro, cada mês numa cidade, e conhecer vários cinemas, mas eu não ia tanto ao cinema porque eu já tinha os brinquedos no parque. Mas gostei tanto daquilo, que aquilo me marcou, que quando eu comecei a minha vida estudantil, eu comecei a frequentar cinema. E aí entra a questão fundamental. O cinema, não existe alguém apaixonado por livro que não leia. Não existe alguém apaixonado por cinema que não veja filmes. Tá? Então, ele só vai se apaixonar vendo filmes. Então, a primeira coisa é como fazer ver filmes. Ainda mais num país pobre, em que, às vezes, o ingresso de um filme consome a verba do mês, e você tem, às vezes, 10 produções entrando, mas só tem dinheiro para uma. E, ao chegar em São Paulo com 18 anos, eu olhei isso nessa ótica e tinha alguns pontos que tinham entrada franca. Tá? E os cinemas de
continuidade do filme, normalmente no centro da cidade, eles tinham preços menores. E eu lembro a luta que era para eu tentar ver filmes. E eu acho que, nessa época, o MIS de São Paulo apresentava muito filme brasileiro e de graça. Para mim foi ótimo, porque eu fiz todo o meu conhecimento de projeções de filme brasileiro de graça no MIS, porque existia isso. Então, quando eu falo de formação de público, eu sempre penso nesses mecanismos num país como o nosso, enorme, né, e com disparidade econômica violenta, como você fazer o acesso da sala de cinema, não é levar o filme para passar na rua, como eu vi, mas sim da sala de cinema, do segredo, do mistério, do encanto que tem a sala de cinema para todos, né? Aí foi pensando nisso desde do Cineclube Bexiga, que a gente começou o projeto Escola no Cinema em 82 aqui em São Paulo, depois no Rio de Janeiro, no Estação Botafogo, a Patrícia Duransky comigo e a Eliane Monteiro formatamos o projeto Escola no Cinema e depois o Clube do Professor, todos com o intuito de quê? De fazer chegar o cinema e encantar gente que nunca tinha visto cinema, tá? No Rio, a gente, como estava em Botafogo, a Dona Marta, a favela de Dona Marta, a gente fez um trabalho enorme, depois fez ao lado do metrô, fez um trabalho enorme, depois em São Paulo também. O Clube de Professor foi criado em 2001, também com esse intuito. O professor fala para os alunos, então vamos fazer o professor gostar de cinema, ele só vai gostar vendo. Nós chegamos a ter 90 mil professores inscritos no clube em 6 estados brasileiros. E esse clube, o que era? Desde 2001, uma sessão aos sábados gratuita de manhã de um filme que estava em cartaz. Filme novo, não só filmes determinados. Era toda uma filmografia para fazer o professor gostar de cinema. O que aconteceu? Nós fizemos esse projeto pensando em pagar o filme, mesmo a gente estando fazendo uma sessão gratuita. Nenhuma distribuidora cobrou em 20 anos o filme que passava no Clube do Professor, porque todos entenderam que é uma atividade dessa que a gente formata, às vezes, uma cadeia de pensamento, uma cadeia de transmissão, porque os franceses gostam muito de falar aimer le cinéma, né? Amar o cinema, amar o cinema. Eu acho que é isso. Como você faz a sedução do cinema ganhar as pessoas. E pessoas que não necessariamente vão trabalhar no cinema, os psicólogos, os médicos, os advogados, os populares, sabe? Todos podem ter uma entrada no cinema. Então, a programação e a disponibilidade de filmes para todos também é o principal. O que, às vezes, quem trabalha nessa área de distribuição e exibição não controla o que é produzido. Hoje, no Brasil, a gente vive uma época que está um pouco destemperada essa produção. Você vê a quantidade de filmes, às vezes, de um tipo, a quantidade de outro, a falta de filme infantil, a falta de filme infanto-juvenil. Falta um planejamento que é necessário para a produção, para quem está na distribuição e na exibição poder atender essa gama de olhares, porque não é um olhar só que um país tem, né? A minha mãe me ensinou desde pequeno, temei o homem de um livro só, sabe? Então, eu nunca fui um homem de um livro só, nem de um filme só, sabe? Então, a democracia na tela é um elemento fundamental. A minha briga, desde o Cineclube, em 82, aqui em São Paulo, e antes no interior, até agora, é uma luta contra o monopólio da tela, sabe? A tela é de todos, então os filmes têm que ocupar a tela, porque um filme só existe na tela. Ele está guardado por uma posteridade, mas ele existe nos olhos das pessoas. Então, só para encurtar, acho que eu dei mais ou menos a ideia do que é a complexidade disso, porque, às vezes, a gente quer trabalhar, mas você tem a produção. Que produção nós temos? A crítica da produção é o primeiro elemento para que essa produção atenda. Nós estamos fracos hoje em filmes para criança, em filmes para a primeira infância, a segunda infância, que não tem uma regularidade de apresentação. E esse é o futuro do cinema. Se a gente não tem isso para
para ganhar nas crianças, como eu fui ganho pelo Chaplin numa carroceria de caminhão no meio da rua, olhando com meus 6 anos de idade, eu acho que esse ponto de encantamento precisa do filme. A gente faz com os filmes. Balão Vermelho é um filme que encanta as crianças, que você passa hoje, e vários outros, né, que encantam. O Menino e o Mundo, que está sendo reapresentado agora, que nós lançamos aqui em São Paulo, foi um encanto também. São encantos variados e para várias regiões, né? E como nós temos um país enorme, acho que é fundamental fazer a crítica, desde a produção até a chegada na pouca, às vezes, disponibilidade de ferramentas de democratização do acesso, no caso das salas de cinema. Vou pedir só, a Malu me pediu uma questão, gente, que a gente está transmitindo. Vou pedir para todo mundo chegar um pouquinho mais para frente, que a gente ficou fora da luz. Mas obrigada, Ademar. Acho que ontem até também surgiu, né, essa questão também da gente pensar as audiências mais jovens, assim, né? E o que você falou assim da produção destemperada, acho que reforça isso, da gente realmente entender nosso audiovisual em diálogo, assim, né? A preservação precisa estar dialogando com a exibição, com a distribuição, com a produção, e como que a gente coloca isso em prática, assim, para que o cinema seja mais presente também, acho que nas nossas rotinas, né? Dani, tu quer seguir? Que eu acho que Malu tem uma apresentação, né? Então a gente deixa para o final. E pode ser, mas vou falar que eu sou meio niilista, né? E aí. Vamos embora, amigo. A esperança acaba morrendo um pouco, assim, quando eu falo. Aí a Malu sobe o... Ajuda nós mais aí, Malu, necessário. depois, tá? Primeiro, assim, estava até falando com o Ademar, assim, uma satisfação estar aqui. Valeu aí a SPCine pelo convite, todo mundo. Mas acho que, para mim, o grande dilema é que a gente não está nem um pouco, e isso faz muito tempo, a gente não está nem um pouco preocupado em formar público. A gente está preocupado em formar consumidores, como é a lógica do capitalismo de modo geral, em qualquer coisa, e o cinema não seria diferente. Mas no cinema tem uma coisa, um discurso fácil, falso, né, que é bem recorrente, que é: mas o cinema nasceu com a indústria, então não tem como o cinema não ser comercial. Aí a gente esquece de alguns detalhes, né? Primeiro que, assim, quem que eram, né, os irmãos Lumière filmando aquela saída da fábrica, né? Eram os filhos dos patrões filmando a massa de trabalhadores saindo da própria fábrica que produzia as películas que eles estavam filmando os trabalhadores, né? Entendendo ali um novo nicho de mercado e tudo mais. Aí eu me pergunto, a gente chama isso de cinema? Eu tenho dificuldade, eu acho que o nome disso aí é registro de TikTok daquela época. Cinema, para mim, é linguagem. Aí, quando eu falo, o cinema nasceu com a indústria, eu sempre me pego pensando que não tem uma porcaria de uma faculdade de cinema, de audiovisual, que não fale que o cinema nasceu com a correlação das imagens, a produção da linguagem, e usam o quê como exemplo? Efeito Kuleshov. Quem que era o Kuleshov? Era um neoliberal? Então não dá para falar que o cinema nasceu com a indústria. O cinema, mesmo quanto linguagem, nasceu com o operariado, com os quinoprávidas, com o encoraçado Potequim, com toda aquela linguagem que o cinema russo criou e que foi reconstruída e readaptada em diferentes contextos. Mas não é à toa que a gente fala de efeito Kuleshov. Foi ele que falou lá que pega aquele rosto ali, soma com um prato. Pega aquele rosto ali, soma com uma criança morta. Pega aquele rosto ali, tal. Ali se começou a contar a história. Porque o resto era espelho, mano. A gente conhece espelho há 1000 anos. E o que não eram os irmãos Lumière olhando os trabalhadores que eles ajudavam a explorar saindo da fábrica, senão o patronato olhando para o espelho e se regozijando com a sua própria, né, forma de pensar a tradução da história.
Então, assim, dentro do meu niilismo e do meu pessimismo sobre isso, eu acho que a gente precisa, se a gente quer de fato formar público, antes de tudo, a gente precisa construir uma cultura cinematográfica. E o Brasil não tem essa cultura cinematográfica. A gente tem uma cultura televisiva. Eu tenho um grande amigo aqui em Esquintê, que é um cineasta, poeta, periférico da Zona Leste, que ele fala uma coisa que eu acho muito bonita. Ele fala assim: eu cresci assistindo TV e reparando que eu era espectador da minha própria ausência. E essa é a história da grande massa da população brasileira. Aí alguém vai falar: nossa, mas, pô, seja o Super-Homem, seja o Rambo, seja o novo filme da Pixar, seja não sei o quê, a galera vai no cinema, no shopping. Isso é cultura cinematográfica? A minha questão é, está todo mundo sendo ditado pela nova onda que o Fantástico vai colocar na vinheta ali, que vai passar na propaganda do Jornal Nacional, que vai passar em qualquer outro lugar, mas ninguém está, de fato, pensando o que é cultura cinematográfica, como a gente gosta de aplaudir nos outros países, né? Ah, a França, né, um país que tem uma cultura cinematográfica. Ótimo, mas os caras têm uma escola de cinema em cada esquina. A molecada aprende sobre linguagem cinematográfica e sobre o fazer cinematográfico, audiovisual e novas mídias na escola. Aí aqui, qualquer coisa que você faz, sabe qual que é a nossa cultura cinematográfica em sala de aula? É filmar o professor se ele está sendo muito comunista ou não, né? E aí é muito complicado, porque a gente constrói uma realidade que há muitos anos assim vem me dando tristeza, né? Inclusive nos governos progressistas, na municipalidade aqui mesmo. Eu lembro quando o Haddad começou a construir as primeiras salas do circuito SP Cine e tal, não sei o quê, e uma das críticas que nós, dos coletivos de cinema periférico, faziam é: tá, vai passar o Homem-Aranha no Centro Cultural do Grajaú. Da hora. Mas você acha que esse moleque não vai no Shopping Interlagos, com a mina dele, ver o Homem-Aranha? Ele vai até curtir mais. Ah, mas no Centro Cultural Grajaú é de graça. É justamente por isso que ele não vai. Porque ele quer fazer uma sala ali, dar um rolê, mostrar para a mina que está engajado, que pá. Ritualizou o consumo. A gente ritualizou o consumo do cinema. Mas a gente criou público espectador. As experiências que eu mais tenho de a gente resvalar na ideia de formação de público, é quando a gente produz oficinas audiovisuais nas periferias, é quando a gente coloca a galera para produzir. Porque o moleque produz, e para produzir dentro da oficina, você vai ter que falar para ele o que é o cinema. Aquele jeito de falar sobre cinema é que ele não aprende na escola. Mesmo tendo aquela lei lá que diz que tem que ter 2 horas de cinema nacional, aí nunca acontece, né? E não tem também nenhum professor que seja preparado, isso não é culpa do corpo docente, mas é culpa dessa cultura de consumidores, né? A gente vai consumir o Homem-Aranha, vai consumir o último filme da Marvel, o caralho a 4, não vai fazer com que esse moleque se interesse por cinema ou essa menina se interesse por cinema. Porque, como eu disse, o que eu vi de mais próximo disso é quando o moleque faz o próprio filme dele, e aí ele quer que a família dele veja que ele fez um filme. O filme é tosco de linguagem, fotograficamente é problemático, mas é ali está expresso o olhar dele, inclusive as contaminações externas de todo esse universo televisivo e derivados, mas é o ponto de encontro desse moleque com o fazer. E aí ele entende: nossa, por que eu fico emocionado na novela quando dá aquele zoom e fecha no olho da Catarina e ela diz: desculpe, João, não sou mais
o seu grande amor. Tem um zoom, tem uma música, tem um negócio. É isso que faz a galera começar a entender o que é cinema. Isso não é ensinado, a gente só consome, 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 consome. Filmes bons, filmes ruins, filmes de todas as categorias. Então, assim, a nossa grande crítica quando surgiu essas salas da SPCine era falar para a galera, tá, junto com os filmes todos que vocês vão passar e com a sala com projetor de 40 mil reais, vai ter oficina de cinema? Vai ter equipamento para a molecada produzir? É isso que forma público, no meu entendimento. Tenho muito menos anos aqui que os meus companheiros de mesa, assim, mas na quebrada o que eu vejo é isso. É que a galera, mais do que ver o filme X ou Y que ele já vê na TV, que ele comprava no DVD pirata na época do camelô, ou que ele vê no streaming hoje, ou que ele vai no cinema juntando os trocos, sendo caro ou não, é que a galera nunca vai gostar de filme nacional, de qualquer outra coisa, porque a gente não gosta da gente mesmo, mano. Tem um auto-ódio, né? Eu que tenho uma pá de problema aí psicológico, posso dizer, tenho um puta auto-ódio, e conheço um monte de gente que tem um puta auto-ódio. Às vezes a gente não quer se ver na tela. Ainda mais quando a gente se vê na tela sem subjetividade, né? Olha lá, de novo eu lá, fudido, preso, roubando alguém, matando outra pessoa, não sei o quê, e eu faço tudo isso sem pensar, porque eu sou só um animal, né? Então, assim, para mim, formação de público tem a ver com educação e tem a ver com um projeto de país que preze pela nossa memória, pensando nessas particularidades que, inclusive, estão ligadas a entender esses outros cinemas precários e mal feitos que saem das oficinas, que saem dos... Se a gente pega a experiência do que foi a BVP, né, que é a Associação Brasileira de Vídeos Populares dos anos 80, que foi um dos primeiros grupos a pegar ali as câmeras VHS e colocar na mão dos movimentos sociais, esse tipo de cinema, essa produção que criou mais de 500 filmes, não está aqui na Cinemateca. Foi feito em VHS. Está mofando lá numa sala na PUC. Metade do acervo eu consegui levar para a minha casa. E a gente criou uma videoteca popular. Os primeiros filmes de Joelzito Araújo, os primeiros filmes do próprio Fernando Meirelles, com Marcelo Tais, na Olhar Eletrônico, vieram disso aí. Ah, nossa, Cidade de Deus é muito louco, aquela câmera balançando, né, na mão. Isso aí era só o que os caras faziam desde o começo dos anos 80, na BVP. Mas a gente não foi educado a perceber, a ter memória sobre isso e nem a gostar disso. A gente gosta quando a mídia faz a gente engolir e achar que aquilo é bom. Obrigada, Daniel. Acho que tem, enfim, né, reflexões aí para a gente ficar com elas e pensar. Acho que você trouxe até, né, nesse sentido, acho que quando você falou agora do acervo, assim, pensando na nossa produção cinematográfica, a gente tem muita memória, né, muito filme feito, assim, e acho que é importante a gente também pensar como que a galera assiste, né, esses filmes. Tão louvo que você conseguiu esses filmes, né? Mas muito cruel também saber que é isso, né? Levou para casa, assim, como que a gente conserva, enfim, como que a gente pensa também nessa memória circulando. E quando você falou também dessa questão do, né, da galera fazer o filme, ficar muito feliz quando a família vê e vibra também com o filme, né? Acho que é o que o Ademar também trouxe desse encantamento. Né, e acho que é importante a gente pensar também, não só, né, quando a gente está falando de circulação, enfim, de público, mas pensar a intencionalidade dos nossos filmes, né, que eu acho que eu estava escutando o filme Del Cardoso, que dirigiu Cabeça de Negro, e aí ele fala muito assim que quando ele fez o filme ele queria que a galera que jogasse bola com ele assistisse, tipo, ficasse feliz, assim, né, vibrasse.
né? Então, acho que é a gente entender essa intencionalidade, como que a gente trabalha ela na circulação, assim, para realmente a gente não formar consumidores e formar galera interessada, enfim, encantada com o nosso cinema e ter uma construção, né, uma ideia de cultura cinematográfica, que acho que a música faz isso super bem, enfim. Então, é uma provocação, acho que para acompanhar a gente, que é isso. Ela não é fácil, né, não é dado ali os caminhos, mas muito obrigada, assim, por ter posto na roda. E aí vou passar para a Malu, acho que também, né, trazer essa perspectiva, assim, de outras janelas, que acho que a gente também fica muitas vezes centrado nas salas de cinema, e a gente tem várias outras formas de circular, né? Os cineclubes são muito importantes, festivais de cinema, os espaços formativos, né? E também a gente pensar nas nossas TVs públicas. Acho que também Malu tem esse trabalho pensando Latinoamérica, né? Então também a gente conversar assim além Brasil, mas com galeras que compartilham muito do nosso contexto, das nossas histórias. Então acho que vou deixar tu seguir para contar um pouquinho mais dessa sua trajetória, enfim, pensando TV pública, né, e a rede e tal. Obrigada. Eu sou produtora independente de Pernambuco e a gente começou a trabalhar com produção com um grupo, né, de realizadores pernambucanos e tudo, e a gente via que precisava, às vezes, a gente tinha um incentivo para a produção, mas você não tinha circulação. Como aumentar esse público, né? Quais são os espaços onde a gente poderia fazer uma dramaturgia onde a gente sentisse que tinha representação? Quer dizer, na maioria dos espaços existentes eram estereotipados, como ainda hoje, né? Quer dizer, imitando o sotaque, coisas grotescas e tudo mais da nossa região. Então, isso, quer dizer, e também onde a gente poderia ver que integração a gente tinha também com os países vizinhos, onde a gente dividia tantos problemas comuns, né? Que poderia ter uma identidade maior pela vizinhança, porque as divisões, muitas vezes, entre os países na América, é uma questão mais política do que realmente cultural. Às vezes, nos países, quer dizer, os Pampas é uma região, né, que tem uma identidade cultural própria, independente das fronteiras, né? Isso na Amazônia, isso assim em várias outras regiões também. Essas divisões são mais políticas do que culturais. Foi daí que surgiu essa ideia da TAL. Tem muita coisa para falar, e então a gente resolveu primeiro passar um vídeo e depois a gente vai passo a passo numa apresentação para ser mais rápido, porque o que eu acho mais importante é depois discutirmos juntos, né, essa questão. Então, vou pedir para passar o vídeo para dar uma ideia geral e depois a gente vai passo a passo.
Então, esse vídeo mostra um pouco das atividades atuais da TAU. E eu vou começar com a apresentação, pedir para iniciar um pouco para mostrar como é. Alô? É. Eu vou pedir agora para... Ah, já está. Sim. Falar um pouco sobre a TAU, né, e como é a composição da TAU. Então, a TAU começou uma rede de instituições culturais e televisões públicas em 2003. E hoje em dia é uma união de canais públicos da América Latina, consolidada e mantida pelos próprios canais. A cultura de cooperação continuou sendo a chave de construção. Além desse intercâmbio, tem atividades cooperativas, como coprodução, e a gente mostrou no vídeo vários projetos de coprodução, e essa é a composição da rede. 150 canais, e essa composição, canais nacionais, regionais, parlamentares, universitários, plataformas online, e temos 2 membros extracomunitários, que são 2 TVs da Espanha. Então, esse é o alcance do público. E eu digo que a TAU, em certa parte, um pouco surgiu em favor desses espaços públicos e culturais. A televisão nasceu privada na América Latina. Então, é uma televisão comercial muito agressiva. E é uma maneira de fortalecer essas instituições culturais, que são ambientes favoráveis para o cinema também, para o nosso cinema. E são espaços, quer dizer, que nossos talentos também é importante para uma indústria sobreviver, de você ter espaços diversos também, né? Então, foi esse grande movimento, que eu digo que é um movimento em favor da TV pública e cultural da América Latina. E, para discutir um pouco... Ai, veja, minha gente, pois é, desculpa. Para discutir sobre a questão da formação de público, então, eu acho importante a gente falar um pouco do contexto histórico que estamos vivendo, porque a grande mudança, hoje em dia, é a mudança que a produção, atualmente, em vez de ser local, passa a ser global, né? E a TAU, em certa parte, já em 2003, foi um pouco pioneira nisso, de quebrar um pouco essa questão das fronteiras, né? Como vem de um grupo de cineastas e tudo, e de realizadores, sempre a gente achou que o cinema é como um vento, ele pode estar e circular em qualquer lugar. A mesma coisa o conteúdo audiovisual, ele circula bem, ele quebra as fronteiras. A gente sempre achou isso. Então, de querer que as produções... E quebrar um pouco os preconceitos, né? Quando a TAU começou, tinha essa coisa, não, a televisão só tem interesse por coisas locais. E foi muito interessante de a gente ouvir o feedback das pessoas de quando a gente começou o intercâmbio, né? Então, dizia assim, não, isso é um documentário brasileiro, não vai funcionar para a minha audiência. E foi incrível o feedback que a gente recebeu. Disse, pô, super funcionou. E também o importante foi perceber que as histórias circulavam e que também podia ter um efeito, né, de demonstração importante. E, então, a gente começou, em 2005, a tentar também fazer produções com outras partes do mundo. Foi quando a gente, com os outros países da América Latina, a gente lançou uma chamada para
realizadores independentes da América Latina para fazer uma série buscando um pouco a identidade latino-americana e também questionando como nós fazemos, não é? Porque, geralmente, as fórmulas vinham e a gente só repetia as fórmulas que vinham. As grandes produções vão para os produtores dos Estados Unidos, da Inglaterra, de tudo, e cabia a gente aqui a repetir, né, apenas formatos e tudo mais. Então, a gente começou a dizer assim, não, vamos em busca da nossa identidade e vamos também pensar em maneiras de como a gente quer fazer também audiovisual. E a gente fez essa provocação dessa série e foi muito interessante, porque os episódios há uma complementação. O Peru falou da culinária, no Brasil, da dança. Quer dizer, mas a dança é uma coisa importante para todos os países da América Latina. A comida, todos nós gostamos também de festas em torno de mesa e tudo. Então, a gente fizemos esses 12 episódios e distribuímos também na rede. Essa foi a primeira coletânea que a gente começou a fazer também, não só no âmbito da América Latina, mas a gente começou também a ver que a gente poderia discutir coisas com outras partes também do mundo. Então, a gente fazia partes de debates dentro desse movimento também da TV pública, não só na América Latina, mas também em outras partes do mundo, e abriram espaço para a gente propor esse projeto para outros canais públicos também. E a gente terminou fazendo uma coletânea de mini-documentários sobre a paixão do futebol. A gente disse assim, olha, tem uma coisa em comum, que é essa paixão do futebol. E aí terminou a gente fazendo com vários países de 3 continentes. Malu, e que o microfone. não sabe o que é? Eu o acho microfone. que eu vou ter que botar fixo, assim. E só vou te pedir também para a gente pensar a dinâmica de tempo, porque acho que é importante Tá. a gente escutar a galera. Tá. Voltar também aqui com o Dani. Então, vou... Como uma comunidade organizada, a gente terminou também sendo um ponto de distribuição de conteúdos. Então, por exemplo, a Y Foundation, que foi fundada por curadores de documentários da BBC e da DW, viu na Natal uma possibilidade de distribuir os conteúdos e também de promover discussões e formação de público, como na série Why Poverty, que a gente fez até atividades, como se chama, outreach, de formação de público, também de discussão com a comunidade dos documentários. E... Ai, não. Eu ia te falar que eu acho que a gente até, enfim, para abrir uma dinâmica aqui de diálogo, assim, mas que eu acho que uma coisa também que a Tal fez, que daí... Dani, volta para cá, cadê tu? Mas que eu acho que é a gente pensar também, através dos nossos projetos, como que a gente percebe esse retorno, né? E ontem vocês falaram da... Tali? Do Tali, do conselho. Que foi o conselho... Né, não sei se infantil. Infantil, pronto. E como que vocês... Acho que é muito importante, assim, né, pensando a territorialidade da Tal, enfim, ter conselhos de crianças, dando esse retorno assim, de como que funciona. Enfim, acho que pensar essas novas audiências, acho que a Tali é uma iniciativa muito legal. O Ademar também teve uma vez que eu estava assistindo uma conversa com ele, e aí ele comentou que estava observando na sala de cinema que o público estava muito velho, assim, muito idoso. E como que trazia a galera mais jovem, assim, né? Acho que é um aprendizado, enfim, sempre gostoso de te escutar e aprender com você. Mas acho que você também tem essa percepção de escuta, assim, com os públicos, que é muito visto, assim, muito percebida no seu trabalho. Então, queria também que você
falasse um pouquinho nesse sentido. E, Dani, acho que também nesse rolê assim, no espaço formativo, né, como que você escuta a galera, assim, porque eu acho que você falou assim, foi uma coisa que para mim me ficou muito assim também, né, de não vai querer ir no Circo da SPCine porque é de graça, vai querer pagar, enfim. Então, acho que às vezes a gente tem uma ideia do que acontece e nessa escuta, né, percebendo, a gente vê que são outras as respostas. Assim. Então, acho que essa escuta atenta no trabalho de vocês. Acho que queria escutar um pouco mais sobre isso, porque isso é a gente pensar a formação de público, né? Acho que a gente observar e aí deixar essa organicidade assim, espelhar nos trabalhos. E aí também vou assim, numa dinâmica meio rápida, assim, mas acho que deixar vocês responderem e deixar muito em aberto para vocês, gente. Galera, se quiser trazer alguma pergunta, né? Acho que a gente... Enfim, tem trajetórias muito, muito distintas aqui, então fiquem muito abertos, que também temos pessoas aqui fazedoras de cinema como nós, então acho que deixar aberto aí para o público, que a gente ainda tem uns 15 minutinhos. Mas acho que passar um pouco a bola também para vocês falarem. Vai lá, Ademar. Não, tentando ser bem sucinto, pegando 2 episódios. Em 1993, 4 e 5, nós tínhamos o cinema brasileiro como um lixo, o mercado desorganizado, tinha tido o fim da Embrafilme e tudo. E, nessa época, eu estava inaugurando um cinema na Augusta, que era, sem sombra de dúvida, a melhor sala em termos de equipamento, projetores de cine mecânica novo e tudo, cinema de rua. E a gente jogou toda a programação em cima do filme brasileiro. Foi ali com o Carlão Rachenbach, com o Walter Salles, com a Carla Camurati. E o que a gente depreendeu dali? Há momentos em que o cinema precisa do movimento político, do povo querer se ver, como ele estava dizendo, e fomentar. Como conseguir isto? Foi um ano que a gente fez 600 mil espectadores em 3 salas, na Augusta, no cinema de rua. Carla Camurati ficou 5 meses em cartaz, fazendo 7 mil pessoas por semana. E, ao mesmo tempo, a gente criou um projeto de escola que a gente fez 35 mil alunos para o filme da Carla, na parte da manhã, Carlota Joaquina, a Princesa do Brasil. Eu, olhando aquilo, assim, era dicotômico tudo, né? Porque é o seguinte, o cinema colocado como melhor, um taxista chegou a perguntar para mim, só passa filme brasileiro aí? Porque chamava Espaço Banco Nacional de Cinema, então ele achava que era tudo filme nacional. E foi fazendo. Só que, com isso, a gente juntou os elementos, que é a outra questão, que é a disponibilização para quem não pode ver, porque essa coisa tem que pegar todo mundo. E, recentemente, nós tivemos um outro episódio, que o filme Medida Provisória se destinava a uma população, era uma provocação, e se destinava a uma população jovem, afrodescendente, a maior parte, porque era uma discussão interessante, colocado como filme, como ficção, tá? Porque, diferentemente, por exemplo, da gente, a Colômbia faz um punhado de filmes nesse modelo, em que os problemas não são documentais, eles são ficcionais, mas colocam tal. Então, essa medida provisória era isso, independente do filme em si, era destinado a um público. Aí, o que aconteceu? O filme fez 500 mil espectadores no Brasil. Qual foi a sala número 1 desse filme no Brasil? A da Augusta. Agora, por quê? A distribuidora conseguiu um mecanismo com a Visa e com a Natura de possibilitar dar ingressos à população jovens, organizadas e tudo mais. O cinema, o que tinha? Uma ligação com essas organizações, ONGs e tudo mais, não só aqui, como em outras cidades. Acabou que, se você pegar no filme B e for lá olhar o mapa deste filme, vocês vão ver uma leitura de que existem mecanismos, sim, que podem funcionar. E ali você tem o filme, a proposição, que é uma provocação. Isso é o primeiro elemento, a gente precisa da provocação. Se o filme não tiver provocação, não dá. 2, você tem a apresentação dele, a colocação dele, e a ferramenta junto. Tá? Então, 200 pessoas afrodescendentes, quando entram num shopping juntas, o que eles sofrem?
sabe? A movimentação dos seguranças. Num cinema de rua, isso não existe. Isso é o primeiro elemento que é emocional. O segundo elemento, tá, de possibilitar o ingresso da questão, ainda tinha o transporte, tá, e era uma população que já poderia andar por si, porque não era para crianças, era adolescentes e jovens, né? Então, foi um case de sucesso que a gente tem que olhar esse tipo de coisa como mecanismo de que você precisa ter um filme que provoca. Tá? Isso não existe, o sucesso não existe no ar, ele é uma concatenação de fatores. Tá? Você pode ter todos isso e não dá certo. Né? Deu certo. Deu certo dentro daquele momento. O filme poderia fazer mais? Poderia fazer 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de pessoas. Esse mecanismo talvez não tenha funcionado porque nós tínhamos uma capacidade limitada geograficamente. Tá? Então, só para ser sucinto, mesmo que eu falei que ia ser sucinto, estou estendendo, colocar dois cases, assim, dois casos, né, específicos de momentos diferentes, tá? Momento político, que isso também tem a ver com a mobilização de pessoas para gostar do filme brasileiro, para amar o filme brasileiro. Tá? Ele não está amando aqui, ele está num contexto. Então, acho que colocar esses elementos aí são elementos fundamentais. Obrigada, Neymar. Quer seguir, Malu, falando um pouco da Thalia? E aí a gente passa para o Dani na sequência. Malu, você tem que usar o microfone, pelo amor de Deus. Então, além das coproduções, então, em termos de formação de público, o que a gente quis mostrar da importância, quer dizer, de você ter telas diversas e de diferentes representações. Um segundo ponto é a questão do engajamento comunitário, né, de você poder discutir com a comunidade esse conteúdo. E, recentemente, o ano passado, a TAL criou o TALI, que é um conselho de meninos e meninas da América Latina. Cada canal indicou 2 crianças. Então, é muito interessante de ver eles atuando, participando, que é um ponto importante na questão de formação de público e atenção às nossas infâncias. Esse ano, eles vão discutir também projetos de bullying, sobre bullying, e vão também, desde o ano passado, a TAL também, de uma maneira de formação de público, de prestigiar essa programação de qualidade, organiza os prêmios TAL. E cada ano, já tivemos 11 edições, cada vez cresce mais a cerimônia e tudo, com mais participantes. É incrível o resultado, o envolvimento de várias pessoas. Então, eles escolhem também o programa infantil, o melhor programa infantil é dado, o Conselho também dá um prêmio do melhor programa. Maravilha, acho muito importante. Fiquei muito contente com o Thalia e com essa dinâmica, né, de vocês pensarem de diferentes países, enfim, diferentes territórios, e unir essas audiências infantis. Acho que é uma ferramenta de retorno, né, para a gente pensar os tropeços que a gente ainda tem, pensando em formação de público. Dani, quer contar um pouco do Ibirá e, enfim, como que você percebe essa escuta na galera mais jovem, também não só na galera mais jovem, né, mas no seu espaço formativo? Não, na verdade, eu queria saber se alguém tem uma pergunta, né? Já emenda, porque como o tempo está curto, se eu começar a gente tem espaço para 2 perguntas, me falaram. Mas deixar... Oi, bom dia. Meu nome é Juliana, sou produtora, roteirista também, muito interessada na formação de plateias. Enfim, a minha pergunta, acho que o Daniel respondeu um pouco. Eu acho, enfim, brilhante pensar a formação desde da educação de base, para a gente ter um público mais crítico e mais engajado e que, enfim, trate o nosso cinema de uma forma melhor. Mas acho que, a longo prazo, talvez, a gente sinta mais um pouco esse impacto. Eu fico pensando agora
nesse momento onde as grandes mídias, as grandes janelas estão na mão de pessoas cada vez mais conservadoras e distante, principalmente da periferia, distante do povo. Como é que a gente lida? O que a gente pode fazer para lidar com isso, para driblar, para concorrer, enfim, para que a gente não continue reproduzindo os mesmos filmes, as mesmas histórias, o mesmo ponto de vista, e que a gente consiga emplacar, de fato, histórias plurais, que possam, de fato, concorrer não apenas em termos de história, porque eu acho que já ganharia de primeira, mas em termos de formato, de conteúdo, de qualidade, enfim, para que o rapaz que vai com a namoradinha no cinema ver Homem-Aranha tenha o mesmo orgulho de assistir, de repente, um filme nacional e impressionar a namoradinha com um filme nacional. Da hora. Então, primeiro, assim, eu venho de uma tradição de cinema feito, exibido, formado e distribuído na rua. Não é nem de escola de cinema, muito toscamente em oficinas de audiovisual, aí, das X, das mais badaladas às menos. Mas a grande formação, de verdade, assim, principalmente para os coletivos da Zona Sul de audiovisual, que muitos deles têm dessa caminhada que eu tenho de 20 anos, um pouco menos, um pouco mais, exemplos como o da Cooperifa é muito simbólico, assim. Porque se a gente fizer um paralelo com a literatura, está muito ali, né? Porque qual que era o discurso antigamente, né? Pô, os favelados não lê, tio, para que eu vou fazer livro? Você é louco, nada a ver. Para que eu vou fazer sarau se as pessoas não gostam de literatura? Aí, quando o Weiss fala sobre a gente desacralizar a poesia, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa com o cinema. A gente precisa desacralizar o cinema. E, para desacralizar o cinema, ainda mais o cinema tendo toda a pompa que tem, da sala, com um projetor de 50 mil lumens, com não sei o quê, com bababá, a gente precisa aceitar, mano, que um data show, fuleiro, uma caixa de som dessas de feira, tem potencial de começar a fomentar essa formação de público. Ah, mas é tosco, ah, mas eu ouço mal. Tudo bem, mas, mano, tem que ser, tio. Se a galera não vai no cinema para ver cinema, você quer que esse cinema vá até as pessoas, você tem que ir lá, mano. Né? Um dos textos mais bonitos do Sérgio Vaz é quando ele fala assim, o sarau da Cooperifa é quando a poesia desce do pedestal e vem beijar os pés da comunidade. Para mim, se o nosso cinema não fizer isso, tá fazendo porra nenhuma, mano. E aí, desculpa, é o filme dos nossos mesmo que está passando no festival, é o Opaió 2, é o não sei o quê. Mano, na moral, tem que estar lá, beijando o pé da comunidade, com a comunidade, feito com, para e junto. Porque, senão, é isso. Vira entretenimento esvaziado. Entretenimento esvaziado acontece como qualquer outra coisa, tá ligado? Vai embora. Por que hoje em dia a gente vê casos como Wesley Barbosa, como outros parceiros da literatura, que vende 10 mil livros de mão em mão? Por que os saraus se proliferaram nas periferias como se proliferaram? Por que o cineclube não pode pegar essa mesma rabeta? A gente fez isso, assim, inclusive eu fui agente cineclubista, e uma das minhas tretas era, tinha lá o catálogo da SPCine, do SPCine Play, do não sei o quê, toda hora vinha um festival, eu falava, não, mano, eu vou passar o filme do mano da rua de cima ali. Porque o mano da rua de cima levava ele, levava o time de futebol dele, levava a avó dele, levava o cachorro, o periquito, o papagaio, e assistia o filme junto, mano. Isso é criar cultura cinematográfica para mim. Mas eu não sei o quê. Eu lembro de... Olha, isso faz um tempo do cara, estou entregando a minha idade. Mas há 15 anos atrás, estava numa mesa de debate junto com o Jefferson D., e a gente estava organizando um festival que chamava Festival de Cinema de Várzea, onde a gente pegava filmes do Brasil inteiro, de realizadores periféricos, e exibia nas traves de futebol. Estendia a tela lá,
usava a tela como moldura e pai tinha jogo de futebol antes e depois assistia filme. Aí o próprio Jefferson D falou para nós assim, não vou fazer meu filme para passar em campinho de futebol. Eu falo, mano, da hora, maior respeito, tio. Só que você também não vai reclamar quando o seu filme não bater a bilheteria que você esperava para a pontuação da Ancine, para não sei o quê, para ganhar mais não sei o quê, que vai gerar o bababá, que no final você ganha outro edital para fazer outro filme que meia dúzia talvez assista, talvez meia dúzia não, e talvez uma galerona assista. Mas é sempre pontual, você entende? Estou falando de coisa concreta e grande a gente só faz com política pública, mano. A política pública precisa assumir o lugar dela de fomentar a formação de base, de fomentar, além das salas SPCine, oficinas de produção audiovisual com equipamento, com infraestrutura. A sala de cinema lá do Centro Cultural do Grajaú é uma puta sala bonita igual essa aqui. O projetor passou 5 anos, todo mundo achando que ele estava quebrado porque ele estava com a tampinha. Instalaram um projetor lá com a tampinha. E ninguém nunca, todo mundo falou, nossa, a gente só assiste os filmes embaçados. Por que será? Nunca desinstalaram a tampinha. Aí um dia choveu, saiu água pelas tomadas, pelas caixas de som, pelos não sei o quê. A Casa de Cultura do Emboimirim, que é a primeira casa de cultura da história de São Paulo, minha mãe ajudou a construir, mutirão, tal, bloco acima de bloco. Um belo dia veio lá um pessoalzinho lá, pessoal Milk lá, sabe? Milton Milk. Fizeram supostamente uma sala, um cine-teatro. Pintaram as paredes de uma sala de preto. Não tem uma cadeira, não tem um projetor, e aquilo ali está no orçamento público como uma sala de cine-teatro. Então, assim, o investimento foi para lá, para o Centro Cultural Vergueiro, que já tem uma puta sala, que já tem um puta projetor, não ganhou um outro melhor ainda. Para lá não chegou nem cadeira, nem projetor, nem não sei o que lá. A sala do Grajaú está saindo água pelas tomadas. O projetor queimou de ficar 5 anos com uma tampinha. Então, assim, a gente quer mesmo fazer formação de público na quebrada? Se quer fazer, tem que mudar a política assim, de maneira radical, mano. É acreditar que se a gente quer que as pessoas gostem do nosso cinema, elas têm que produzir, se reconhecer, poder levar a família e desacralizar. Então, assim, é um dia na sala de cinema, um dia no Campinho, um dia no Escadão, um dia na Kombi lá do Flavião, da Zona Norte, que pega a Kombi dele lá e vai fazer exibição nas pracinhas, tá ligado? E nada disso é menor do que nada, tudo isso é importante. Assim como também ver o filme do Homem-Aranha no shopping. Mas se a gente só tiver o filme do Homem-Aranha, mano, é 30 Barbie, velho, entrando pela orelha, pelo ouvido, pelo nariz, por todos os poros. E aí a gente... Como é que eu vou gostar de outra coisa? Se todas as salas de cinema passam Barbie, todo mundo discute a Barbie e não discute o filme do Max da Fluxo, não discute o filme da Dois Neguinho, não discute o filme do Cine Campinho, não discute esses filmes. Porque esses filmes não têm espaço, não têm incentivo e ainda é tirado como ingênuo. Olha lá, esse pessoalzinho que faz filme no Campinho, que lindo. Como se não fosse nada, mano. É muito importante, mas é muito importante para quem está ali. Eu tive o prazer de ver, por exemplo, uma senhora, depois que a gente passou 8 anos com uma videolocadora, que não era videolocadora, porque não locava nada, só emprestava o filme de graça. Vi uma tiazinha que a primeira vez que nós... Ela falou, quero ver um filme de comédia. Nós indicou o Buster Keaton. No outro dia ela veio bruxa, mano. Você é louco, filme de comédia, preto e branco, chato pra caralho, não sei o quê. Eu falei, não, mas espera lá, o que você achou? Por que você achou que só por ser preto e branco? Mó resenha com a tiazinha. Tem que ter mediação. Então, assim, o streaming hoje em dia está lá. Tem filme de Camarões, tem filme da Coreia, tem filme da África do Sul. Tem alguém para trocar ideia sobre como é que é produzir cinema nesses lugares? Tem alguém para trazer o ponto de vista educativo, formativo, de fato? Eu só vou gostar disso se eu souber quem é, por quê e quando.
Bom dia, sou a Vânia da Quinofórum. Eu queria só comentar essas falas. Eu acho que a questão da formação de público ela está muito forte ligada à questão das políticas públicas mesmo. A SPCine desenvolve um trabalho muito bacana, assim, de cineclubes, enfim, com os festivais também. Porém, eu acho que precisa de mais e precisa de medir isso. Então, eu tenho uma trajetória, junto com o Dani, muito forte dentro das periferias e não chega do jeito que tinha que chegar. Então, eu acho que tem uma questão estrutural, a gente faz o que a gente consegue, mas, quando você envolve a política pública, o dinheiro, você consegue fazer um trabalho de impacto. Enfim, e mobilizando os agentes, enfim, que estão lá nessas periferias, que já desenvolvem há muitos anos esse tipo de trabalho. Então, eu acho que, enquanto a gente não pensar nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, políticas, mas políticas permanentes de formação de público, engajadas com quem já faz por todos os cantos de todas as cidades, a gente não consegue falar de uma formação de público sólida. E outra coisa, eu queria saber, Malu, como que a gente acessa a TAU? Eu não entendi se é pela TV Brasil, como que a gente tem acesso aos conteúdos? A TAU é uma união de televisões, então ela, né, e ela tem uma página na internet, www.redetal, rede em espanhol, tal.tv. E aí você pode conhecer mais a associação, os canais que fazem parte, tudo. Ela não é uma janela de exibição. Ela é uma organização que trabalha dando suporte aos canais públicos e culturais. Mas, no Brasil, para eu ter acesso às produções, como que eu faço? É pela internet, então? Não, você tem acesso pelos canais públicos, né? E muitos fazem um slot de programação latino-americana. Então, muitos fizeram e fazem. A TAU distribui 4 pacotes de programação. Recebe pacote de todos os canais, cria um ambiente interno, e eles têm um banco interno. Cada associado entra nesse banco, seleciona e vê o que está disponível naquele período, e baixa o que quer, sabe? Então, é um banco que eles têm acesso, e são pacotes, são renovados, né? Então, são pacotes, 4 pacotes trimestrais. Obrigada, a gente não vai ter... Eu ia sugerir que então a gente continuasse essa discussão no foyer, porque eu acho que está muito interessante, mas a gente ultrapassou bastante. Então, Nicolas vai ficar para a próxima. Mas acho que essa discussão é para abrir caminhos também, né? Acho que a gente, enfim... quando a gente fala de formação de público também, tem questão de forma de mensurar, questão de dados, questão de acessibilidade, a questão das políticas públicas, né? Acho que a gente pensar ações de protecionismo para o conteúdo nacional. Então, tem muita conversa. Acho que mais agradecer a Ademar, Daniel, Malu e todos vocês também por essa escuta, por estarem aqui. Segue o baile.